Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos. Muito agradeço também à Comissão ter aceito a minha proposta e passo, portanto, a apresentar o meu trabalho, a Emancipação Crística do Homem, segundo Almada Negreiros, estudo interartes do desenho Semana Santa. Desculpem. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer acerca deste desenho é fazer uma brevíssima revisão do estado da arte acerca do mesmo, falar muito brevemente das três pessoas que falaram sobre o mesmo. Primeiro, o professor José Augusto de França, que, de certa maneira, filiou este desenho ao simbolismo, falando ainda de que Almada ainda não tinha passado para o futurismo. Depois, Cecília Barreira veio de seguida, discordando do professor José Augusto de França, filiando este desenho ao futurismo. E, finalmente, o professor Carlos Paulo Martínez Pereiro, peço desculpa, que tentou encontrar uma visão salomónica, digamos assim, entre os dois primeiros críticos, dizendo que Almada ainda estava em transição entre digamos, pertencer a uma corrente simbolista e a pertença a uma corrente futurista. A minha comunicação demarca-se de todas estas, não no sentido de se opor, mas porque pretende pensar outro tipo de questões mais filosóficas e menos arraigadas, portanto, à teoria da arte ou a filiações estéticas. E acho que é melhor assim, porque é melhor não falar daquilo que não sei, não é? E, portanto, é sempre boa política. O facto de dizer que é uma análise interartes quer precisamente dizer que, além de um olhar para o desenho, há também uma análise centrada naquilo que Almada discorre sobre o desenho na sua literatura, nomeadamente na Ingo Madeira, mas também em alguns escritos dele, como a Invenção do Dia Claro, sobre o Cristo ou sobre a cor verde e, portanto, posto isto, feita esta breve introdução, passo à leitura da minha comunicação e passo a citar, porque é fundamental, essa passagem da Ingo Madeira, onde Almada fala sobre o Cristo verde. Ora, foi justamente o Sr. Barbosa um dos primeiros que me veio dar os parabéns por causa de um Cristo por mim publicado, numa revista de rapazes, a Ideia Nacional, cuja única particularidade para os outros foi ser verde e não ter cabeça. Justamente como se eu tivesse tido a ideia de fazer uma cabeça de Cristo e não um Cristo inteiro. Não me dirá o Sr. Barbosa o que terá percebido do meu Cristo? Julgou que fosse partido aos católicos? Julgou que era a minha adesão à República? Julgarão também os católicos que me merece alguma consideração essa sua arcaica restrição religiosa? Julgarão, acaso, os católicos que eu pretendi cantar-lhes a devoção? Julgarão os monárquicos também alguma coisa em seu favor? Cristo, cuja única nódoa consiste em andar recentemente a dar extensão a apelidos de pessoas que não são muito extensas, tem outras grandezas das quais não são os católicos nem os cristãos que partilham delas. A lenda de Cristo é a única profecia exata de toda a história universal. É simultaneamente a história da humanidade, desde o primeiro homem até ao último de todos os homens, e a vida interior, consciente e inconsciente, de cada um dos homens separadamente. A lenda de Cristo, edificada talvez sobre a vida de um homem cujo descritivo simbolizava essa própria lenda, canta a personalidade, as lutas pela vitória da inteligência, os sacrifícios pelo bem dos outros, admitindo entre estes todos os que a estética comparou. Fim de citação. Portanto, analisando dois aspectos desta citação, começo por dizer, repare-se que o eu da narrativa se mostra interrogativamente indignado com a interpretação do Sr. Barbosa, precisamente por verificar que a autopropalada compreensão deste parece deixar transparecer uma espécie de incompreensão muito mais perniciosa do que a incompreensão geral,
não já a que se limita a fazer notar erraticamente as evidências socializadas que saltam à vista no desenho, mas a incompreensão apropriadora das estruturas de poder da época, os republicanos, os monarcas, os católicos e os cristãos. Aquelas que, ao invés de se interrogarem a partir da obra, antes se servem dela para expandirem a sua dominação, para instituírem a sua lei, identificando nela, muitas vezes aleivosamente, as essências da sua própria doutrina, ou interpretando-a de forma a tornar a sua compreensão, entre aspas, univocamente dependente dos seus centros significantes. O outro aspecto que eu quero fazer notar naquela citação, e repito, portanto, esta passagem em específico, é que Cristo é simultaneamente a história da humanidade, desde o primeiro homem até ao último de todos os homens, e a vida interior consciente e inconsciente de cada um dos homens separadamente. Fim de citação. Isto pode parecer incluir a vida inteira de cada homem individualmente, e a soma da vida inteira de todos os homens é, contudo, muito menos. Por contraponto à arcaica restrição religiosa cristã e católica, Almada olha para Cristo como algo essencialmente libertador, tanto de cada um ante si mesmo, como de cada um ante o outro, exigindo do homem a assunção da sua e da alheia condição de exceção. A ninguém está vedado integrar Cristo, porém, tal integração impõe uma exigência ao homem, mas não em função de uma recompensa de uma vida melhor que está para além da vida, ou seja, encerrando-o numa teleologia mortificante, e sim uma exigência que no próprio momento da superação, do sacrifício, falo ganhar a sua recompensa, a eternidade no tempo da vida. E porque a entrada na humanidade não é um estatuto que se adquira, tornando-se irreversivelmente intrínseco ao homem, porque a experiência de libertação não pode senão ser concedida a quem não se sente livre, de si mesmo, da sociedade, de Deus, a exigência renova-se permanentemente, obrigando-o a despojar-se de tudo o que toma como adquirido, a fazer uso da faculdade de esquecer que lhe permita um recomeçar originário. Portanto, analisados estes aspectos daquela citação, deitemos agora um olhar para o desenho. Em primeiro plano, também irei cingir-me aos aspectos que eu considero mais relevantes. Depois, para a comunicação escrita, tentarei fazer uma análise ainda mais detalhada do que esta. Mas aqui está o cerne do meu pensamento sobre este desenho. Em primeiro plano, do lado inferior esquerdo, emerge uma mão humana de cor branca, empunhando uma lança que atravessa longitudinalmente o desenho. Esta mão recorta-se sobre um quarto de círculo verde esmeralda que se supõe ser um sol, visto que o resto do plano que o extravasa é azul claro, indiciando uma luz diurna. Para interpretar estes elementos, atente-se ao subcapítulo Uma Cruz na Encruzilhada da Invenção do Dia Claro, no qual é apresentado um pungente discurso que Cristo crucificado repete a cada homem que passa. E passa a parafrasear esse discurso por ser muito longo. Cristo lamenta a sua opção de ter morrido pelo homem, o que suscitou neste uma incompreensão que o conduziu a uma adoração cega e mortificante, ao invés da emancipação acima explanada. Confessando-se impotente para alterar a substância da sua lenda, patenteando deste modo a irrevogabilidade do escrito, Cristo propõe, contudo, uma adenda à mesma que a reinventa. No lugar de se ter deixado matar na cruz pelo homem, antes tivesse feito uso da lança que serviu para lhe desferir o golpe mortal, para cegá-lo. Para que se possa perspectivar com o mínimo de profundidade o valor da lança neste desenho, demora-se um pouco o pensamento neste cruel paradoxo que afirma a necessidade de cegar o homem para propiciar-lhe uma visão clara. O primeiro aspecto a destacar é o facto da visão humana cindir-se, desmultiplicar-se. O olhar não se esgota na opticidade. Há, atrás deste, pelo menos um olho interno que nos vê vendo. O segundo aspecto relevante é a necessidade de criar um vazio físico, retirar os olhos, deixando no lugar deles os buracos, para, através dele, ativar este olhar interno. Há, portanto, uma necessidade sacrificial associada à ativação deste olhar, um trabalho da perna dos mecanismos de pensamento associados às percepções imediatas.
Um terceiro aspecto é a tactilidade deste olhar interno. A claridade invade o corpo. Ela não é externa a este olhar interno. Antes é a sua externalidade própria. Só através da manifestação desta visão interna exterior é possível a arte, na qual a novidade não passa por reproduzir, e passo a citar Almada, uma impressão recebida do exterior, mas é o próprio fundo da alma que faz a sua aparição ao sol. Discorrida acerca da lança e da mão, em segundo plano surge Cristo pregado na cruz. Esta é negra, contornada por linhas azul escuras que a demarcam do azul claro do plano de fundo. No topo da cruz consta uma inscrição contendo as letras JNR. Comparando-a à simbologia do cristianismo, JNRJ, portanto Jesus da Nazaré, Rei dos Judeus, a mesma mostra-se pelo apagamento do último J, expansiva, abrindo a possibilidade da reificação ao delir a existência histórica de Cristo para dar lugar à sua lenda, abranger qualquer homem, independentemente da sua nacionalidade, ou, mais em rigor, ser menos uma reificação do que a congregação da humanidade de todos os homens. Repare-se na ausência da aura e da coroa de espinhos na cabeça de Cristo. O corpo de Cristo é, com exceção do cabelo e das feridas no peito, que são verde escuro, todo da cor verde de esmeralda, estando coberto na zona da cintura com um pano branco. Particularmente relevante é a ausência absoluta de qualquer traço fisionómico, apresentando-se o rosto como uma superfície lisa e opaca, formando com o resto do corpo um contínuo, assegurado pela ausência de qualquer traço no pescoço. Noutra passagem da Engomadeira, Almada Negreiros deixa pistas de interpretação destes elementos, observando-se que o verde começa por iluminar a sua vida por acaso, espalhando-se acidentalmente sobre a forma de tinta por cima de um livro de missa no momento em que ele copiava um Cristo. Esta intempestividade associada ao verde repete-se não só nos episódios que sucedem ao longo da passagem, mas também nos 3 contos breves que ele escreveu, protagonizados pelo personagem verde. Além de temática, a cor verde apresenta-se igualmente importante do ponto de vista material na sua obra, escrita, e plástica também, sendo especialmente significativa a já citada publicação A Invenção do Dia Claro, em papel verde claro, escrito com letras verdes escuras. Trata-se, portanto, de uma cor que tem ao mesmo tempo um valor subjetivo, singularmente significante, e objetivo, uma atuante força universal, que se exerce aquém e além de qualquer interpretação. Parece ser por este duplo fator inconciliável que Almada associa esta cor, por um lado, à civilização quando surge inesperadamente nos lábios da Engomadeira, e por outro, à força destrutiva da natureza, ao raio capaz de fulminar. Aventa-se, deste modo, para o verde, um estatuto fundamental no desenho, o da cor que contribui para instituir uma lenda, mas também aquele que permite que esta arraste consigo a sua linha de abolição, que opere o seu poder metamórfico nos seus códigos simbólicos. Verde é, pois, em Almada, o seu heterogéneo devir-cor, como no último dos referidos contos, onde é e não é humano, é e não é a cor do mar, o doido, o desaparafusado, a máquina de guerra que, acoplando-se às máquinas normalizadas do sentido e dos sentidos, as desconstrói e nelas descobre regimes funcionais inauditos, paradoxais e, como tais, inapreensíveis. Numa palavra, o verde é uma expressão de loucura. Extraindo exemplos de culturas ancestrais, Nietzsche aponta em Aurora a loucura como a força capaz de romper a repressão exercida no tecido social pelos imperativos morais, equiparando-a no horror, na imprevisibilidade, na incontrolabilidade, no receio e no fascínio que suscita, mesmo ao portador da ideia louca, às grandes calamidades naturais. Fazendo a ligação destas considerações nietzschianas com o exposto acerca da Almada e deitando em simultâneo um olhar sobre o desenho e análise, poder-se-á concluir que a cor verde, ao colorir por completo o corpo de Cristo, é uma loucura que exerce o mesmo efeito que, por acidente, exercera quando caíra em tinta por cima do livro da missa,
apaga os imperativos morais tradicionalmente associados à lenda de Cristo e devolve-lhe o signo interrogativo, abrindo-a ao pensamento novo, à inteligência, à humanidade. A prova do que se diz é o apagamento do rosto, que pelo rubor nas faces e piedade no olhar se tornava o centro significante, culpabilizante, para o qual todos os atos do homem eram reenviados. Segundo a moral cristã, não há ato humano que não leve a acarretar um arrependimento, contrição, culpa, e por isso mesmo que não necessite de ser espiado. Um Deus que se envergonha pelo rubor e se apieda pelo olhar de todo e qualquer ato do homem e que é o único, por via dos seus intercessores na terra, que o pode espiar dessa culpabilidade. Há melhor instrumento de dominação do homem que este? Não são, todavia, apenas o rubor e a piedade que são delitos. Também a voz sussobra em virtude do apagamento da boca. Sob que perspectiva é importante silenciar Cristo, se para a Almada o seu papel é eminentemente emancipador? Ora, é-o na medida em que a voz dota a doutrina escrita de uma característica oral, não livresca, facilitando o reforço da paternalidade culpabilizante e repreendedora de hierarquia sacerdotal. É por isso que, se regressar ao discurso de Cristo na invenção do dia claro, observa-se a apologia exclusiva do discurso escrito. E passa a citar Almada. Tudo quanto eu te disse ficou escrito, e é tudo, ainda hoje, que tenho para te dizer. Resumindo, o esvaziamento da rustidade crística é a própria expressão da cegueira no sentido em que este conceito foi tratado, embargando as significações e interpretações circularmente reapropriadoras que vigoram nas estruturas de poder que se alicerçam em torno desta figura. Põe-nos diante da necessidade de refazer o rosto, de participar na obra, porém, sem constrangimentos morais. Neste sem-rosto, podemos sair e reentrar às vezes que quisermos e das mais diversas formas, tornando-se quase, ou mesmo, um receptáculo orgânico habitável. Pictoricamente, porém, não é só nos traços do rosto de Cristo que o ato humano fica sob um jugo dominador. Complementa esta reterritorialização, noutro estrato superior de significação, a paisagem ameaçadora que se forma atrás de Cristo imediatamente após a sua morte, evidenciando a iminência e a eminência da ira vingativa de Deus. Para Deleuze e Guattari, e passo a citar, a educação cristã exerce simultaneamente o controle espiritual da rustidade e da paisageidade. Componham umas como as outras, pintem-nas, complementem-nas, conciliem-nas, numa complementaridade que aponta para paisagens e para rostos. Os manuais de rosto e de paisagem formam uma pedagogia, disciplina severa, e que inspira as artes, assim como estas as inspiram. A arquitetura coloca os conjuntos, casas, aldeias ou cidades, monumentos ou fábricas, que funcionam como rostos numa paisagem que transforma. A pintura toma o mesmo movimento, mas inverte-o também, colocando uma paisagem em função do rosto, ao tratar um como o outro, tratado do rosto e da paisagem. Fim de citação. Questionar-se-á se é apenas por se mostrar diversa da paisagem ameaçadora que se forma após a morte de Cristo, que a paisagem do desenho é libertadora do regime de significação cristão, já que, segundo este, antes da morte de Cristo, a paisagem era solar, e não há nada no desenho que indicie que não é este o estado que se pretende representar. Recorde-se que, no início desta análise, se supôs que o quarto de círculo verde esmeralda seria um sol, visto que o resto do plano que o extravasava era azul claro, indiciando uma luz diurna. Todavia, tendo em atenção os versos que fecham o poema Presença, de Almada Negreiros, observa-se que a cor verde torna aquele quarto círculo ambíguo, podendo também tratar-se da representação de uma lua, funcionando assim a paisagem como uma desterritorialização noturna, uma inaudita nocturnidade, que ultrapassa os limites do sistema significante. A consubstanciar esta tese de uma paisagem desterritorializadora e para findar esta análise, surge no canto inferior esquerdo um castelo negro sobre um emaranhado de linhas, que se assemelham a um novelo.
Não que o castelo seja um elemento totalmente heterogéneo à diversa iconografia da crucificação de Cristo, mas percebe-se, através do poema O Menino de Olhos de Gigante, de Almada, que este é um elemento onírico, almadiano, que o estatui de uma reificação não territorializadora, já que se alicerça precariamente no ar e nele se move, funcionando apenas como ponto de projeção da sombra infinita das razões inapreensíveis das suas visões. E acabo com a citação desse poema. Anda a ver tu, ó gigante, não zombes do meu tamanho. Anda a ver a minha sombra, desde o castelo no ar. Ponho-me em pé nas ameias, e vem o luar dali, e faz a sombra tamanha, que começa desde mim, e que atravessa o jardim, e que nunca mais acaba, porque a vista não alcança. E pronto. Muito obrigado.